Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de um assunto que é um pouco polêmico para alguns e é um assunto um pouco mais natural para outros, mas é um assunto que ele precisa ser discutido. Eu vou falar sobre eutanásia. Eutanásia é, por definição, colocar fim à vida de um paciente que já não tem mais prognósticos positivos e que está em sofrimento, tá? Então, a eutanásia, não é uma decisão que é fácil e não é uma decisão que deve ser feita unicamente baseada nas nossas emoções. A eutanásia de um animal, ela é uma decisão que ela deve ser feita em conjunto com o dono e com o veterinário. Tá? Então, não é uma decisão que o dono toma sozinho e que o veterinário toma sozinho. E no caso da eutanásia, muitas vezes ela significa pôr fim ao sofrimento do bichinho, tá? Então, às vezes, ela é a coisa mais altruísta que você pode fazer pelo seu animal de estimação, mesmo não sendo uma decisão fácil. Tá? Porque a gente se apega, a gente ama e falar adeus não é uma coisa fácil, nem em nenhuma situação. A gente sempre espera o melhor, mas e quando não existe previsão de melhora? Quando não existe previsão de que o sofrimento acabe? Pelo contrário, né? As previsões são que o sofrimento continue e que ele piore, e não há nada nem que você e nem que o seu veterinário possa fazer a respeito disso. Então, às vezes, realmente, a decisão mais acertada é fazer com que esse sofrimento acabe. Tá? Algumas pessoas me questionaram a respeito disso no caso da Konami, né? Por que eu não faço uma eutanásia se o problema dela não tem, por enquanto, uma solução? A questão é que, mesmo eu sabendo que eu vou enfrentar problemas financeiros para manter o tratamento da Konami, ela ainda é minha responsabilidade, tá? Então, ela é importante para mim e o caso dela não tem ainda uma solução, porém, ela não está em sofrimento, tá? Então, a eutanásia ainda não é uma decisão no caso dela. Porque, esse neném, ela ainda tá uma neném, apesar de tudo, espertinha, tá? A gente fez o check-up de saúde dela e tá tudo bem com a saúde dela. Tanto os órgãos estão funcionando bem, o hemograma deu tudo bem, não há sinal de infecção. A única razão do custo do tratamento dela é o fato dela não estar comendo sozinha. E isso, no caso dos porquinhos, acarreta problemas dentários. E aí a gente precisa fazer um desgaste sempre, precisa entrar com suplemento e tudo isso que vocês já vêm acompanhando. Mas não é um caso de eutanásia, tá? Porque a eutanásia não é porque eu não posso pagar um tratamento, a eutanásia não é porque eu quero desistir do meu bichinho. A eutanásia, ela é um ato de amor quando não há mais o que se fazer. E no caso da Konami, ainda há muito o que se fazer, né? A gente ainda segue a investigação e a gente ainda tem os desgastes para fazer, tá? É uma coisa complicada, é um assunto sério, mas ainda não é a hora, tá? Isso não significa que se ela vier apresentar novos problemas de saúde, se eu perceber que ela tá com dor, se eu perceber que ela tá realmente incomodada com alguma coisa e que não há o que se fazer, nesse caso, eu sim pensaria em eutanásia, tá? Essa conversa, inclusive, foi feita quando a Cocorô começou a envelhecer, né? Ela começou a ter problemas de coluna, ela ficou cega, ela teve um monte de outros problemas. E aí, meu marido e eu, nós conversamos seriamente a respeito
de, se precisasse fazer alguma intervenção maior, no caso da Cocorô, pela idade e por todos os problemas que ela já tinha, se valeria a pena, né, prolongar o sofrimento dela, se ela começasse a sofrer. E a nossa decisão mais acertada seria não, entendeu? Então, se um procedimento, ele vai trazer mais sofrimentos do que benefícios, especialmente quando o animalzinho é um animalzinho já muito debilitado, ou é um animalzinho muito velhinho, então a conversa, ela precisa ser sincera. Porque o que a gente precisa pensar não é no nosso bolso, não é só nos nossos sentimentos, tá? Não é só isso que está envolvido. Ser um tutor de pet envolve pensar na melhor maneira de dar uma vida digna para esses bichinhos. Então, a dignidade da vida dos bichinhos, quando já deu o tempo de vida deles, quando eles estão em sofrimento, quando não há mais o que se fazer, muitas vezes é conversar com um veterinário e fazer uma eutanásia, né? E como que é feita a eutanásia? É sofrimento para o bichinho? É mais um sofrimento? Não, é por fim a esse sofrimento, tá? Então, a eutanásia, no caso dos porquinhos da Índia, normalmente ela é feita como? É feita uma prévia sedação com sedação inalatória. Então, porque a pele deles é uma pele bem grossa. Então, para passar uma injeção neles é bem complicado. E a veia deles também é bem fininha, então isso é bem complicado. E estressa. E a gente não quer estresse, né? O que a gente tá tentando fazer é aliviar tudo isso. Então, primeiro eles fazem uma sedação inalatória, o porquinho vai respirar o sedativo e ele vai ficar sonolento, vai dormir, e aí depois disso é que é aplicada uma injeção, e aí o coraçãozinho deles para. É assim que é feita uma eutanásia. Algumas clínicas, elas permitem que o dono fique neste momento, outras não, tá? Então, isso vai depender muito do veterinário que vai fazer a eutanásia do seu bichinho e da clínica que você tá levando seu bichinho para fazer uma eutanásia. E aí, depois, você pode escolher se você vai levar o teu bichinho para casa, para ele, sei lá, ser enterrado no teu quintal. Tem gente que tem plano de cremação para animais. Então, isso vai depender muito do que você tem em mente, né, pro futuro do seu animalzinho. E vai depender também da estrutura da clínica, né? Algumas clínicas se oferecem para ficar com o corpinho e descartar de forma adequada, tá? Então, isso aí é um assunto pessoal, é vocês que têm que decidir junto com o veterinário de vocês o que vai ser feito desse animalzinho depois da eutanásia, tá? Então, lembrando que eutanásia, mais uma vez, não é fuga, eutanásia não é uma solução rápida, é uma solução que deve ser pensada junto com o seu veterinário, pensando no bem-estar dessa criaturinha aqui, tá? Então, é sempre importante ter essa conversa séria com o seu veterinário e ver quais são os prognósticos, né, que significa quais são as possibilidades do seu bichinho reais, tá? As possibilidades reais. Então, porque muitas vezes a gente quer muita coisa, mas a medicina veterinária, às vezes, não chegou nesse ponto, né? Eles, infelizmente, não são eternos. Então, é uma conversa que é complicada, mas que precisa ser feita de forma séria e de forma consciente, tá? Então, eu espero que eu tenha esclarecido a respeito disso, que vocês entendam a importância e a seriedade da decisão da eutanásia e que neste momento não é este o caso, mas que se chegar a esse ponto de eu ver que ela tá sofrendo, de eu ver que não tem mais solução, eu vou ter essa conversa novamente com a minha família, que no caso é meu marido, e vou ter essa conversa novamente com um veterinário, tá? Então, eutanásia não é uma solução simples, não é uma fuga, e ela não é uma decisão somente minha, tá? O veterinário também tem que estar de acordo de que este é o melhor a se fazer, de que não há nada que possa fazer que vá solucionar o problema e que não vai trazer mais sofrimento, tá? Porque mais vida, gente, não significa mais tempo de vida, não significa mais qualidade de vida.
Então, é nisso que a gente tem que pensar, tá? Quanto tempo mais ela viveria e se esse tempo seria um tempo saudável ou se seria um tempo que traria para ela mais sofrimento e mais estresse no final da vida dela. Não é isso que a gente quer, né? A gente tem um animalzinho que passou a vida dando alegria pra gente, trazendo felicidade pra nossa família. Então, é mais altruísta da nossa parte pensar em como dar a segurança desse animalzinho, de como dar um final feliz pra ele e talvez ter que ajudar ele nessa hora de cruzar a ponte do arco-íris, tá? Então, pensem com carinho, porque quando a gente pega um pet, a gente esquece de pensar nesses detalhes, né? E a saúde deles e a felicidade deles é a nossa responsabilidade. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido a respeito desse assunto, que é um assunto delicado, é um assunto complicado, eu sei, mas é um assunto que ele precisa ser discutido. E é importante a gente discutir isso antes que chegue a última hora, tá? Porque aí na última hora a gente às vezes vai falar mais com o coração do que com a razão. Então, não prolonguem a vida do seu animalzinho se isso for fazer ele sofrer. Mas tentem até o último minuto fazer com que a vida deles tenha valido a pena. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!